Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje 2 diplomas relativos à reestruturação do setor das águas. Um relativo aos sistemas municipais e outro aos sistemas multimunicipais. A senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território fará de seguida uma apresentação mais detalhada desses diplomas. Foi também aprovado em definitivo hoje no Conselho de Ministros, foram aprovadas as linhas de orientação para a execução da reforma estrutural da Defesa Nacional e das Forças Armadas, aquilo que é designado pelo Governo a reforma da Defesa 2020. O Sr. Ministro da Defesa Nacional dar-vos-á conta do hoje aprovado em Conselho de Ministros nesta matéria. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a criação de um mecanismo regulatório tendente a assegurar o equilíbrio da concorrência no mercado grossista de eletricidade em Portugal e a adequada repartição de custos de interesse económico geral. Este mecanismo procura garantir o equilíbrio no funcionamento do mercado ibérico de eletricidade, o MIBEL, que não está imune a consequências de alterações relevantes em termos económicos e legislativos que possam surgir ao nível da União Europeia, dos países da União Europeia, com repercussão na formação de preços da eletricidade. Em concreto, o mecanismo regulatório instituído permite corrigir um eventual desequilíbrio entre produtores de energia elétrica originado por essas distorções, face a regulamentações de qualquer um dos países da União Europeia, e, de igual modo, evitar que o funcionamento anómalo do mercado se possa repercutir de forma negativa nos consumidores portugueses. Trata-se, portanto, de uma medida que visa salvaguardar a não repercussão nos consumidores nacionais de eventuais medidas que sejam adotadas nos mercados de eletricidade por outros Estados-membros, em particular pelo nosso parceiro no MIBEL, aqui a vizinha Espanha. O Conselho de Ministros aprovou também um outro diploma que procede à desafetação do domínio público aeroportuário do Estado de umas parcelas de terrenos e edifícios no aeroporto de Santa Maria, na região autónoma dos Açores, transferindo a respectiva propriedade, depois da sua desafetação, para a propriedade da própria região autónoma, para a titularidade regional. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um acordo entre a União Europeia, os Estados-membros da União Europeia e a República da Moldova relativo à utilização do espaço aéreo de aviação comum. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que transpõe uma diretiva relativa aos requisitos zoossanitários aplicáveis nas atividades de aquicultura. Por último, o Conselho de Ministros aprovou também a nomeação de o Presidente para a Entidade de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, bem como a nova administração para o Hospital de Santa Maria Maior, no Concelho de Barcelos. Em particular, no caso da nova administração do Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos, trata-se o Presidente Fernando Marques e, como vogais, Augusta Fernandes Morgado, Mário Filipe e José António Veiga Fonseca. Estes 2 últimos, Mário Filipe é o diretor clínico e José António Veiga Fonseca, o enfermeiro-diretor. Relativamente aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, o novo Presidente hoje nomeado é o Henrique Manuel Gil Martins. Trata-se, como habitualmente, de nomeações que tiveram um parecer favorável, uma apreciação favorável por parte da CRESAP. Eu dou a palavra, então, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional para vos fazer uma apresentação rápida da reestruturação hoje aprovada em Conselho de Ministros relativa à Defesa 2020. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria lamentar o falecimento ontem de um elemento da Polícia Marítima no desempenho de uma missão de busca e salvamento, que é uma das missões mais nobres desempenhadas pelas Forças Armadas e, por isso, esta situação merece o tributo do nosso reconhecimento quando é o direito à vida que está em causa. Relativamente à matéria que foi hoje aprovada definitivamente por resolução do Conselho de Ministros, ela resulta de um trabalho que estava a ser elaborado há cerca de 1 ano em conjunto com as chefias militares, que é designada genericamente por Defesa 2020 e que teve o seu início com a aprovação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, de que decorre agora, na resolução do Conselho de Ministros, as linhas de orientação para a reestruturação a ocorrer, quer na Defesa Nacional no seu todo, quer nas Forças Armadas. É definido um nível de ambição,
onde fica claramente identificado 3 conjuntos de forças que devem acontecer e serem constituídas: forças nacionais destacadas, forças para missões de interesse público e forças para uma intervenção rápida. A defesa nacional hoje tem uma expressão muito importante no âmbito da defesa cooperativa e na participação de Portugal nas organizações internacionais tais como a NATO e a União Europeia, constituindo no âmbito do Conceito Estratégico de Defesa Nacional uma das prioridades que ficou consagrada. Também como linha de orientação para o planeamento deste novo ciclo estratégico, ficou indicado o valor de referência de 1,1 do PIB, com a possibilidade de variação de 0,1 para mais ou para menos, mas com esta indicação fundamental para que o planeamento possa ser feito de uma forma também mais segura. O redimensionamento que terá que ocorrer também a nível das estruturas, eu identificaria 5 pontos essenciais. No que diz respeito aos efetivos militares, a redução, o redimensionamento para um valor de efetivos entre 30 e 32 mil militares, cujo o fluxo será alcançado por via das entradas e saídas que deverão ocorrer entre este período de 2014 a 2020, sendo que 4 mil devem ocorrer até ao final de 2015. O dispositivo também deverá ser reduzido na ordem dos 30%, e o quadro do pessoal civil do conjunto da Defesa Nacional, ou seja, da estrutura das Forças Armadas e do Ministério da Defesa Nacional, deve também ser redimensionado para cerca de 70% do atual, ou seja, porque já vi aí alguma confusão à volta desta matéria, essa redução deve ser feita num montante global de 2 mil pessoas. Atualmente esse quadro é da ordem dos cerca de 7 mil e deverá ser dimensionado para cerca de 5 mil. Também deverá ocorrer a fusão de 2 direções gerais do Ministério da Defesa Nacional, a de recrutamento e a de armamento e das infraestruturas militares, dando origem a uma única Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. E ainda a criação a médio prazo de um Instituto Universitário Militar que venha a integrar os atuais Institutos de Estudos Superiores Militares, a Escola Naval, a Academia Militar e a Academia da Força Aérea. Estes são, digamos, os traços fundamentais desta reforma, e que a partir daqui dará sequência a outros diplomas que já serão elaborados na sequência da aprovação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, tais como o Conceito Estratégico Militar, as missões das Forças Armadas, o sistema de forças e o dispositivo. Este novo ciclo de planeamento estratégico será alinhado com o novo ciclo de planeamento também da NATO, que terá início em 2014. O objetivo final desta reforma é aumentarmos a capacidade operacional das Forças Armadas, ter um rácio mais equilibrado entre as despesas com o pessoal, com o investimento e com a opção, e um planeamento mais estável. É esta em linha e em síntese o traço da reforma das Forças Armadas. Tem então a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território para vos fazer a apresentação dos diplomas relativos aos sistemas municipais e multimunicipais de abastecimento de água. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Hoje o Conselho de Ministros aprovou 2 diplomas, uma proposta de lei relativamente à criação de um regime de fatura detalhada para os sistemas municipais e um decreto-lei que esse ficou em definitivo aprovado relativamente à forma de fazer a agregação dos sistemas multimunicipais do setor das águas. Estes 2 diplomas integram-se na estratégia e na execução da estratégia definida no programa de governo, que passa por resolver os problemas estruturais do setor das águas em Portugal. Permitam-me lembrar que nós estamos a falar de um setor que tem cerca de 20 empresas para a área das águas e do tratamento de águas, que tem acumulados déficits tarifários de largas centenas de milhões de euros, que tem um problema de dívidas crescentes dos municípios aos sistemas multimunicipais que já estão acima de 500 milhões de euros, que tem uma dívida, enfim, todo o grupo Águas de Portugal, de cerca de 3 mil milhões de euros, e, além do mais,
assistimos a um desequilíbrio tarifário muito relevante no nosso país, com o preço da água e de saneamento, em alguns casos, o dobro daquilo que se pratica noutras localidades, essencialmente sendo o interior muito penalizado com tarifas elevadas quando comparado com o litoral, e isto tem também a ver com investimentos por vezes desproporcionados que foram feitos sem um equilíbrio e sem uma preocupação de sustentabilidade financeira. Ora, esta situação é a situação que nós estamos empenhados em corrigir, e isso passa por uma agregação dos sistemas em alta, numa primeira fase, portanto, agregação dos sistemas multimunicipais, para lhes dar escala e para permitir ter tarifas mais equilibradas e mais justas entre as várias regiões do país. Passa depois por um processo de verticalização e passa também por resolver os problemas das dívidas que se vão avolumando dos municípios a estes sistemas. E por isso os 2 diplomas que aprovamos hoje são centrais para dar cumprimento a esta estratégia. No que respeita à fusão de sistemas, estamos a falar de 18 sistemas que estarão agregados em 4. Desta fusão resultam setores e sistemas socialmente muito mais justos e equilibrados, resultam ganhos de sinergias do ponto de vista operacional que estão estimados em 25 milhões de euros por ano. Resulta também a possibilidade de, num período de 25 anos, se recuperar o déficit tarifário histórico que este setor tem tido. Como é evidente, isto implica fazer um ajustamento nas próprias tarifas, mas que é um ajustamento com muito menos penalização do que aquele que seria se não fosse feita esta reestruturação do setor. Para terem uma ideia, em 68% dos municípios as tarifas vão baixar, e vão baixar no imediato, e em 32% as tarifas irão subir, mas haverá uma convergência durante um período de 5 anos. No que respeita à fatura detalhada, visa tornar claro na fatura que o cidadão paga, que o município paga, o que é que corresponde ao preço do sistema em baixa, portanto o sistema municipal, e o que é que corresponde ao preço da água em alta, portanto ao sistema multimunicipal, de maneira que seja claro aquilo que são as parcelas para cada um destes sistemas e que não se acumulem dívidas dos sistemas em baixa aos sistemas em alta. É um aspecto muito importante para trazer solidez, segurança jurídica a este setor e para debelar o problema das dívidas, que com certeza também ficará mais fácil de resolver quando este reequilíbrio entre as várias tarifas no país permitir ter preços mais justos, mais aproximados e muito mais consistentes do ponto de vista social. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar. Fernando Seixas Ferreira, RTP. Eu gostava de perguntar que medidas adicionais foram criadas pelo Governo para compensar o chumbo do Tribunal Constitucional a 4 normas do Orçamento do Estado, e se também se confirmam o corte na despesa global do Estado no valor de 600 milhões de euros. Essa questão não é questão, conforme acabámos de ler relativamente àquilo que se passou no Conselho de Ministros, tenha sido hoje tratado no Conselho de Ministros. É, no entanto, público que o Governo está a trabalhar, desde o fim de semana passado, sobre essa matéria. Eu sei que tem havido fortes especulações, nomeadamente na comunicação social, sobre esta medida ou aquela outra medida, tudo coisas que, obviamente, o Governo não confirma nesta fase. O Governo, a seu tempo, está a trabalhar afincadamente desde o final de semana, depois da decisão com um impacto gravoso, como é do conhecimento dos portugueses, a decisão do Tribunal Constitucional de chumbar um conjunto de medidas que obrigarão necessariamente a uma retificação quer do orçamento para 2013, quer das metas de curto e de médio prazo a que o país está obrigado. O Governo já reafirmou, através do Sr. Primeiro-Ministro, a sua firme intenção de cumprir aquilo que são as obrigações do país e conseguir resgatar, dentro do programa que estava inicialmente previsto,
resgatar o país e acabar com o programa de ajustamento económico e financeiro, mas neste momento todas as especulações que têm vindo a ser feitas são perfeitamente prematuras. O trabalho tem vindo a ser desenvolvido com muita celeridade, porque a pressa não é do Governo, a pressa é do país. O interesse nacional é o interesse nacional que está em causa, relativamente a um conjunto muito importante de decisões que os nossos parceiros europeus já neste fim de semana vão tomar relativamente ao nosso país, e o Governo, a seu tempo, depois de trabalhar isso, quer com os seus parceiros europeus, quer com os parceiros sociais em Portugal também, no âmbito da concertação social, fará a apresentação ao país das suas propostas concretas. Essa é uma tarefa do Governo. A única coisa que eu lhe posso dizer, não sei se será na próxima semana, o que lhe posso dizer é que, obviamente, há uma urgência grande, que é uma urgência que não é do Governo, é uma urgência que é uma urgência nacional. Gostava de lhe perguntar, o senhor acabou de referir precisamente que há uma urgência do país, que há uma urgência portuguesa, é o segundo ministros a que assistimos e continuamos sem ver que saia nenhuma medida concreta, nem sequer a admitir que está a estudar a hipótese, nomeadamente o que foi avançado hoje, segundo uma fonte do próprio Executivo, que está a ser proposto aos Ministérios cortes de um substancial. Senhor Secretário de Estado, se calhar é a altura de nos explicarem que trabalho de bastidor está a ser feito e em que medida é que se vai refletir e o que podemos conhecer dele. Eu não vou cometer a deselegância de lhe perguntar quais é que são as suas fontes, quando diz que são fontes do Executivo. O que eu lhe digo é que não confirmo. Ponto. Não confirmo. Quanto ao trabalho que o Governo está a fazer, é público que o Governo, desde a primeira hora, a decisão do Tribunal Constitucional foi na sexta-feira, ao final do dia, anunciada aos portugueses à hora de jantar, ou depois de jantar, e o Governo, desde a noite de sexta-feira, que tem vindo a trabalhar, como é público, nesta matéria. Não há passos de mágica. A decisão, conforme foi explicado pelo Sr. Primeiro-Ministro ao país, é uma decisão séria e gravosa não apenas para a execução orçamental, como também para outras metas e ambições a que o país está obrigado e a estratégia que vinha sendo seguida para tentar ultrapassar e resgatar o país da situação muito difícil em que se encontra. O trabalho está a ser feito e, independentemente das especulações que possam ser colocadas no âmbito da comunicação social, aquilo que contará é quando o Governo tiver as suas propostas para apresentar. E falo-á com a urgência nacional que o assunto reivindica. Não vou, obviamente, dizer-lhe que será amanhã, ou que será depois de amanhã, que será daqui a 5 dias ou daqui a 10 dias, porque será tão logo seja possível ao Governo fazê-lo. Cristina Rita, do Correio da Manhã. Eu só queria perceber, Sr. Secretário de Estado, se o Governo está mesmo a ponderar ou vai avançar com o aumento da idade de reforma para os 67 anos. Eu já referi e pedia que não insistissem que tem havido fortes especulações na comunicação social sobre medidas avulsas que eu não confirmo. Nenhumas, nem num sentido, nem noutro. O Governo, a seu tempo, depois de acertar quer com os parceiros internacionais, quer com os parceiros portugueses, os parceiros sociais portugueses, como é obrigatório em sede de concertação social, as coisas que tiverem que ser tratadas em sede de concertação social, o Governo anunciará. Tudo o resto não passam de especulações que, objetivamente, não acrescentam rigorosamente nada ao trabalho que nos vemos obrigados a fazer e que o país tem de fazer no seu conjunto. As senhoras tratarão o assunto como entenderem. Como eu disse, eu não cometo a indelicadeza de lhes perguntar quais são as fontes que vos indicaram essas coisas. A única coisa que eu digo, obviamente, porque não vale a pena tentar lançar a confusão sobre os portugueses, é que o Governo, quando tiver propostas, assim que as tiver, com a urgência nacional que isto implica, quando tiver propostas para apresentar, falo-á perante os portugueses. E, portanto, tudo o resto que a comunicação social possa dizer são especulações. Num sentido, noutro sentido, são especulações. Não vale a pena tentar colocar na minha boca coisas que eu não disse. Não é eu não confirmo, nem desminto, nem deixo de desmentir e deixo de confirmar. Não. Os senhores é que estão a apresentar especulações que eu já disse que surgem na comunicação social, que não têm que ver com aquilo que será o anúncio que o Governo há de fazer em termo próprio.
com a urgência nacional que o assunto requer, assim que o Governo esteja em condições de o fazer, o Governo apresentará publicamente quais são as suas propostas, que são, obviamente, fundamentais para o país sair da situação muito difícil em que se encontra e agora com condições agravadas depois da decisão do Tribunal Constitucional. Ana Rodrigues, Rádio Renascença. Sr. Ministro da Defesa, ontem ficámos a conhecer os pormenores deste documento Defesa 2020, agora com a discussão no Conselho de Ministros, o que é que se segue, a estrutura de missão, quando é que vai começar a funcionar para implementar esta reforma das Forças Armadas e quem é que compõe, que elementos é que compõem esta estrutura de missão que vai pôr na prática esta reforma? Muito obrigado. Não vai haver nenhuma estrutura de missão. Também não sei qual é a sua fonte de informação. Vai haver sim uma comissão no âmbito do Ministério da Defesa Nacional que irá acompanhar precisamente a reforma nas suas múltiplas dimensões que tem para ser implementada. Há vários diplomas legais que terão que ser também objeto de alteração e essa comissão irá ser também em breve constituída por despacho meu no âmbito do Ministério da Defesa Nacional e quando for darei nota pública disso. Luís Ribeiro, Dinheiro Vivo. Tenho uma pergunta para o Sr. Ministro da Defesa relativamente ao contributo esperado do Programa de Reforma Estrutural das Forças Armadas da Defesa Nacional na despesa pública este ano. E uma pergunta para a Sra. Ministra relativamente ao saneamento financeiro de Águas de Portugal. Referiu-se, não estou em erro, que a dívida está em 3 mil milhões de euros. Se há um calendário para a regularização, portanto, para o saneamento financeiro da empresa e qual será, portanto, a redução da dívida ao longo dos próximos anos? Obrigado. Muito obrigado. Devo dizer que a pergunta que coloca não tem diretamente a ver com a reforma das Forças Armadas. Como eu referi no início da minha intervenção, esta reforma das Forças Armadas e da Defesa Nacional tem sido objeto de trabalho há mais de um ano. É uma situação de redimensionamento para de forma a ter uma capacidade operacional mais forte, ter uma sustentabilidade mais conseguida e aconteceria sempre, quer houvesse ou não houvesse necessidade de ter que fazer ajustamentos financeiros, porque precisamente visa-se ter um rácio mais equilibrado e mais proporcional entre o que se deve gastar em despesa com pessoal, em despesa de investimento e em operações. No caso concreto, agora, relativamente à sua pergunta, que não tem a ver diretamente com isto, quando foi levantada a questão da necessidade de se fazer no âmbito da reforma do Estado reformas que atingissem um valor aproximado de 4 mil milhões de euros, como foi anunciado publicamente à época, indiciariamente, como eu também referi, no âmbito da Defesa Nacional, haveria considerar como base de trabalho cerca de 218 milhões de euros, que foi o número que eu próprio indiquei à época, e que teríamos que trabalhar no âmbito de poder ter que haver uma antecipação de cerca de 40 milhões de euros à época para o ano de execução orçamental de 2013. Esses foram os dados que foram objeto de trabalho suplementar por parte do Ministério da Defesa Nacional e que esta situação hoje, no sentido de há uma semana ocorrida de alteração das circunstâncias, está a ser objeto da revisão que a isso obriga e, portanto, neste momento não estou em condições de lhe dar mais nenhum esclarecimento para além de aquilo que eu já tinha dito antes. Devo na íntegra as declarações do Sr. Secretário de Estado. Eu não tenho neste momento dados para lhe poder dizer mais. Subscrevo exatamente na íntegra. Não pode resultar que eu diga que é preciso mais ou menos. O quadro de análise neste momento é um quadro diferente. Inclusivamente, permitam-me só fazer este esclarecimento, o quadro coloca-se numa situação de busca de alternativas à situação que havia. Portanto, também não é correto estar-se a dizer que se vai ter mais austeridade ou mais cortes, porque o que havia era uma situação que era de um determinado quadro, é uma questão de escolha, esse quadro não foi considerado em alguns dos aspectos constitucional e é preciso fazer a escolha alternativa de outras medidas que levem ao mesmo efeito. É dentro desse parâmetro que está a ser trabalhado.
Muito obrigada pela questão. A preocupação do Governo neste momento é estancar a situação existente ao nível das águas e do saneamento em Portugal, não permitindo que haja um acrescento nessa dívida e, pelo contrário, criando os instrumentos e a reestruturação fundamental para que possamos travar essa tendência e esse estado de coisas. E é por isso que, quando falamos, por exemplo, da proposta de lei relativa à fatura detalhada, o que queremos é que haja condições para que fique muito claro quais são os valores em causa, quem é que deve ser pago por que valor e obstar, por exemplo, a que as dívidas dos próprios municípios às águas de Portugal, como eu referi, orçam em mais de 500 milhões de euros, possam ter, de facto, uma solução para o futuro e depois indo-se resolvendo as situações passadas. Posso dizer-lhe que a necessidade do equilíbrio tarifário também tem a ver com as questões, obviamente, de dar sustentabilidade económica e financeira ao setor, a todo o setor considerado na sua globalidade, porque se formos ver sistema a sistema, nós temos de concluir que neste momento temos 7 ou 8 sistemas perfeitamente falidos e só não estão numa situação de insolvência porque estão integrados num grupo que se solidariza reciprocamente. Dizer-lhe ainda que, naturalmente, depois de resolvidos estes problemas estruturais que permitem criar sistemas sólidos do ponto de vista económico e financeiro e socialmente muito mais justos e muito mais equilibrados em todo o país, estaremos também em condições de passar para um passo seguinte, que é o passo das concessões no setor das águas e, com isso, arrecadar verbas relevantes que possam precisamente ajudar a abater na dívida, por um lado, e, por outro lado, a dotar o grupo de meios necessários para continuar a fazer investimentos relevantes que, naturalmente, são necessários. Muito obrigada. Boa tarde, Ana Catarina Santos, da TSF. Para a Sra. Ministra, queria colocar duas perguntas. Primeiro, se confirma aquilo que, quando refere que estes diplomas vão harmonizar as tarifas e terão um efeito imediato de aumento das tarifas, que só serão reequilibradas essas tarifas daqui a cerca de 5 anos. Queria que concretizasse essa ideia que retive da sua intervenção inicial e se me pode dizer qual a estimativa desse aumento. Queria perguntar-lhe também se, tendo em conta a necessidade e a emergência financeira do país, se admite alterar os calendários das concessões das águas, tal como agora mesmo referiu. E outra pergunta para o Sr. Secretário de Estado. Queria saber se o Sr. Ministro Miguel Relvas esteve presente nesta reunião, em que medida esteve nessa reunião, se como regularmente tem estado, ou em que ponto é que esteve e em que medida é que interveio nesta reunião. Obrigada. Eu respondi já a essa questão, peço desculpa à Sra. Ministra, porque é simples, o Sr. Ministro Miguel Relvas não esteve na reunião, quem esteve na reunião foi a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, em substituição do Ministro, como houve outros Ministros que também foram substituídos por Secretários de Estado. Muito obrigada. Em relação à harmonização das tarifas, haverá uma convergência imediata para os municípios que baixam a tarifa. No que diz respeito ao aumento de tarifa, como eu referi, é a parte mais pequena, 32% aumentarão, 68% diminuirão. Em relação àqueles que aumentam, há um período de convergência de 5 anos. É isso que está previsto e que estará previsto depois nos vários sistemas. Posso dizer também que das contas feitas relativamente a este aumento e olhando para os sítios onde haverá os aumentos máximos, nós estamos a falar, olhando mais uma vez para uma família média e para aquilo que são os consumos normais de uma família média em Portugal, estaremos a falar de aumentos no máximo de 30 cêntimos por mês na conta d'água. E, portanto, é desse aumento que estamos a falar e, como eu referi, na generalidade dos casos, na maioria, em 68% dos casos, há diminuição da tarifa. Estou a falar, naturalmente, para a tarifa em alta, portanto, aquela que é da responsabilidade dos sistemas multimunicipais e aquela que vai ficar discriminada agora com o regime da fatura detalhada, uma vez aprovado no Parlamento e depois posto em vigor, que permitirá saber qual é a parte da alta e qual é a parte da baixa. Tudo isto também terão ideia
será objeto de uma regulação muito mais próxima por parte da entidade reguladora, cuja lei orgânica está em debate e em aprovação no Parlamento. Em relação ao calendário das concessões, todo este trabalho tem uma metodologia e tem um horizonte temporal que não é possível acelerar grandemente, uma vez que pressupõe estes instrumentos legislativos, pressupõe de seguida a consulta dos municípios com o envio dos estudos de viabilidade económica e financeira, dos contratos de concessão, etc. Portanto, um conjunto de documentos para os municípios também se inteirarem e fazerem as suas opções, e só depois disso é que se podem ser criados os 4 novos sistemas, que serão criados por decreto-lei, e, como é evidente, todo este processo demora o seu tempo antes de se fazer esta reestruturação e a seguir caminhar-se para uma verticalização. Não podemos estar a falar de concessões. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado, Nuno Martins da Agência Lusa, só para esclarecer uma coisa e uma pergunta. Em primeiro lugar, sempre que falou nas medidas de compensação ao chumbo do Tribunal Constitucional, ou a inconstitucionalidade das 4 normas do orçamento, disse que o Governo iria apresentar, depois trabalhar com os parceiros europeus e com os parceiros sociais. Eu queria saber se este trabalho com os parceiros europeus inclui aqueles que estão na Irlanda como Ministro das Finanças. Ou seja, eles vão conhecer já medidas alternativas que o Governo tem, ou planos alternativos que o Governo tem para compensar este chumbo. Em segundo lugar, queria saber se o Governo tem uma estimativa de quanto tempo é que os serviços da Administração Central aguentam a funcionar com este congelamento da assunção de novos compromissos. Eu começava por esta sua segunda questão, a questão do despacho do Sr. Ministro das Finanças. O despacho do Sr. Ministro das Finanças, como todas as pessoas perceberam, trata-se de uma medida cautelar necessária para, face à alteração das circunstâncias, transitoriamente, no mais curto espaço de tempo, como eu já referi, relativamente à urgência nacional que a situação exige, permitir que no mais curto espaço de tempo, durante este período transitório, haja uma suspensão da assunção de compromissos, tirando, obviamente, aquelas situações que são situações completamente inadiáveis e incontornáveis e que, obviamente, são autorizadas, caso a caso, pelo Ministério das Finanças. E, portanto, a transitoriedade deste despacho está afirmada desde o princípio, a sua natureza de medida cautelar necessária, como ainda ontem dizia o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, é evidente também para todos. Há uma alteração aqui muito significativa que obrigará, inclusive, a uma alteração do Orçamento do Estado e, portanto, seria completamente irresponsável, eu diria, se os serviços pudessem continuar a funcionar com o Orçamento do Estado, que já sabem que não vai poder ser executado na exata medida em que está atualmente, em que estava aprovado, face exatamente ao chumbo que o Tribunal Constitucional deu relativamente a aspectos significativos desse orçamento, nomeadamente significativos em termos financeiros. As medidas que foram consideradas inconstitucionais, que constavam do Orçamento do Estado, ascendem a valores que ultrapassarão os 1.300 milhões de euros, o que obviamente não é coisa menor ou coisa que permita que os serviços possam continuar dentro da administração pública normalmente a funcionar como se o orçamento estivesse para ser executado, ao contrário daquilo que foi decidido pelo Tribunal Constitucional. A decisão do Tribunal Constitucional, de resto, como sabe, tem efeitos retroativos ao dia 1 de janeiro e, portanto, todo o orçamento terá que ser revisto de acordo com a decisão do Tribunal Constitucional. Relativamente à questão que me colocou antes da articulação com os parceiros europeus, é evidente, como também foi explicado já pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro das Finanças, e é público, Portugal, que está sob um programa de assistência económica e financeira, tem regularmente a Troika no nosso país a analisar a evolução das contas nacionais e a execução do programa de ajustamento. Esse programa de ajustamento e essas contas partiam de determinado pressuposto. E um dos pressupostos fundamentais, necessariamente, para além dos memorandos, são os orçamentos de Estado. O Orçamento de Estado estava aprovado, era do conhecimento da Troika, dos nossos parceiros europeus, e a alteração de circunstâncias que a decisão do Tribunal Constitucional coloca obriga necessariamente
para que os nossos parceiros possam manter a confiança que têm no nosso país, que Portugal rapidamente faça duas coisas. A primeira, que fê-lo imediatamente, é reafirmar o nosso total empenhamento em, pese embora a decisão do Tribunal Constitucional, cumprirmos as metas e as obrigações que estão acertadas internacionalmente, porque isso é condição fundamental para a continuação do apoio que o país tem vindo a merecer da parte dos nossos parceiros europeus. E não só europeus, também do Fundo Monetário Internacional. Em segundo lugar, para além dessa reafirmação clara por parte do Governo, que foi feita logo pelo Sr. Primeiro-Ministro no fim de semana, e dos contactos todos que têm vindo a ser desenvolvidos, necessariamente que o Governo também está a trabalhar no encontro rápido, urgente, com a tal urgência nacional que eu referia, das medidas alternativas que terá que ser aplicado, uma vez que aquelas deixaram de o poder ser, fruto da decisão do Tribunal Constitucional. Relativamente a essas medidas, assim que o Governo tenha internamente conseguido ter o trabalho feito e poder apresentá-lo, isso será necessariamente também articulado e comunicado aos nossos parceiros internacionais. Foi uma das razões que o Sr. Primeiro-Ministro, na sua comunicação ao país no fim de semana, deixou claro perante os portugueses, foi de que o timing desta decisão, nas vésperas, desta decisão do Tribunal Constitucional, nas vésperas de decisões internacionais muito importantes para o futuro, quer no curto, quer no médio prazo do nosso país, em termos de apoios internacionais, foi um timing que coloca especiais vulnerabilidades e o trabalho que o Governo tem vindo a desenvolver junto dos parceiros internacionais é exatamente para tentar contornar essas debilidades, essas vulnerabilidades e tentar manter o crédito e o capital de confiança que o país conseguiu granjear no último ano e meio por exercício de funções deste Governo. Vai tentar alternativas aos parceiros do Eurogrupo e do Ecofin? Eu percebo que está a dizer que o trabalho não está consolidado completamente, ou terá de ser. O que eu não consigo perceber é se o Governo vai esperar para ter o trabalho todo feito. Eu respondo à sua questão. A reunião do Ecofin, como sabe, não é para a discussão de um programa. A reunião do Ecofin é para outras coisas. As decisões a serem tomadas nessa reunião do Ecofin, como eu tentei explicar, mas provavelmente foi deficiência da minha explicação, o que precisa para se manter a linha que vinha sendo construída de confiança e de credibilidade do nosso país face aos parceiros europeus, para que isso se mantenha face a esta alteração de circunstâncias, é preciso que o Governo português dê garantias. Essas garantias é aquilo em que o Governo tem vindo a trabalhar afincadamente desde sexta-feira à noite, junto dos parceiros internacionais, e é dessas garantias e da credibilidade que essas garantias possam ter junto dos parceiros internacionais que virá o sucesso que todos esperamos para aquilo que será a reunião do Eurogrupo e do Ecofin neste final de semana em Dublin. Mas trata-se de garantias em que os nossos parceiros europeus, que os outros países, possam confiar. É isso que está em causa. Não está em causa, em Dublin, a discussão de nenhum programa. Esses programas terão que ser discutidos, sim, com a Troika, que é quem é o nosso parceiro em termos quer de negociação de programa, quer de fiscalização pelo cumprimento, acompanhamento pelo cumprimento do próprio programa. Boa tarde, Maria Lopes, do Jornal Público. Uma pergunta para o Sr. Ministro da Defesa. O Dr. Menezes anunciou o seu nome como candidato à Assembleia Municipal do Porto. Eu queria saber se considera que isto é acumulável com as suas funções no Governo. E para o Sr. Secretário de Estado, queria também saber, o Dr. Miguel Relvas delegou na chefe de gabinete das competências de decisão financeira do seu Ministério. Eu queria saber se isso confirma, de facto, e se isso é normal que aconteça. Obrigada. Claro, considero que é acumulável. A pergunta que me faz relativamente ao Sr. Ministro Miguel Relvas, eu não lhe posso dar nenhuma indicação porque desconheço, não sei se houve ou não houve delegação de competências. A única coisa que eu lhe posso dizer em abstrato é que os membros do Governo podem delegar, nos termos da lei, competências nos seus chefes de gabinete, desde o seu início de funções, portanto, mas não faço ideia, aquilo que a senhora acabou de referir, para mim foi uma novidade porque eu não conheço o assunto, nem tenho que conhecer necessariamente. Conheço sim as delegações de competências que eu faço relativamente ao meu gabinete.
Boa tarde, Raquel Martins, do Jornal Público. Tinha duas questões para a Sra. Ministra. Em relação aos sistemas que serão fundidos, já é possível saber quais são os sistemas a fundir, os sistemas em alta? E também, se é possível precisar um pouco melhor, se há alguma calendarização para a redução desta dívida de águas de Portugal, no valor de 3 mil milhões de euros. Em relação ao despacho que está em vigor, precisava que me confirmassem se de facto tem a duração de 2 semanas ou não. Muito obrigada. Os sistemas já foram apresentados no Parlamento mais do que uma vez e, portanto, faz parte agora do cumprimento desse programa estratégico que já foi em tempo devidamente divulgado, mas posso dizer que estamos a falar de 4 sistemas que resultarão da fusão dos atuais 18. O primeiro, Águas do Norte, que juntará Águas do Noroeste, a Cimedouro, as Águas de Douro e Paiva e as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Depois teremos o sistema das Águas do Centro Litoral, que juntará a Cimerria, as Águas de Mondego e a Cimelis. Depois teremos o maior sistema, que é o sistema das Águas de Lisboa e Val do Tejo, que juntará as águas de Zericoa, as águas do centro, as águas do norte Alentejo, as águas do centro Alentejo, a Cimar Sul, a Saneste, a Cimitejo, as águas do oeste, que depois se juntarão com a EPAL. Do ponto de vista técnico é ligeiramente diferente, mas o efeito é exatamente o mesmo. E por fim as águas do sul, que serão as águas do Algarve e eventualmente, e por isso eu falo em 18 e não em 19 sistemas, e eventualmente o Alentejo, porque o Alentejo tem um sistema diferente, não tem um sistema multimunicipal, tem uma parceria e, portanto, terá de ficar na dependência da vontade dos municípios do Alentejo se associarem ao Algarve, sendo certo que, se fizerem esta fusão, terão a água mais barata, se não a fizerem será mais cara, porque aqui é o Algarve que ajudará, com a sua dimensão populacional, a compensar os custos mais elevados do Alentejo. Em relação à questão da dívida, já respondi ao seu colega. Neste momento a preocupação é fazer a reestruturação do setor para parar com os problemas críticos que o setor tem vindo a acumular e, naturalmente, far-se-á a diminuição dessa dívida progressivamente. Sobretudo, interessa-nos que, por exemplo, dívidas acumuladas ao próprio setor não cresçam e, pelo contrário, venham a diminuir, porque isso também ajudará, naturalmente, o grupo a pagar a dívida que tem. Posso dizer-vos que esta dívida de 3 mil milhões de euros está associada às grandes infraestruturas que foram sendo construídas. É uma dívida de 2 mil milhões de euros ao Banco Europeu de Investimento, portanto em condições naturalmente mais favoráveis do que as normais junto da banca comercial, e 1.000 milhões junto da banca comercial. Um passo relevante será o das concessões, porque esse sim permitirá a entrada de dinheiro fresco que possa abater nesta dívida. Muito obrigada. Quanto à pergunta que me fez relativa à duração da vigência do despacho de suspensão do Sr. Ministro das Finanças, eu penso que já tinha respondido a isso. Esta suspensão durará apenas e na exata medida em que o Governo precisa de encontrar medidas substitutivas daquelas que o Tribunal Constitucional considerou que não podem ser aplicadas, que inviabilizou. Peço desculpa. Não, com certeza que não. Assim que haja, tão logo haja, porque é uma situação, obviamente, de urgência para todos, não apenas para o Governo, mas para o país, a resolução rápida desta inviabilização que foi colocada pelo Tribunal Constitucional. E a duração terá única e exclusivamente durará o tempo necessário a que possam ser aprovadas pelo Governo. E assim que isso aconteça, obviamente, daí resultarão orientações para os serviços, na mesma medida que como eu expliquei, este despacho do Sr. Ministro das Finanças é uma medida cautelar que não podia deixar de ser tomada face à alteração significativa de circunstâncias na execução do orçamento que estava aprovado anteriormente. Tão logo o Governo tenha definido qual é que vai ser a alteração a introduzir, as alterações a introduzir no orçamento, também serão, do mesmo modo, dado novas orientações aos serviços para adequarem as suas despesas e adequarem a assunção de compromissos, que é o que está aqui em causa, compromissos financeiros,
de acordo com aquele que é o novo quadro em que o orçamento vai ter que ser executado. Portugal leva ao ECOFIN garantias. Vai discutir com a Troika medidas concretas. A primeira pergunta que queria fazer era se está fora de questão que os portugueses conheçam as medidas antes de... Olha, eu começo já pela última questão, porque sucessivamente nos briefings do Conselho de Ministros, de uma ou de outra maneira, são feitas perguntas, que eu percebo, é o papel dos senhores jornalistas, relativamente a se vai haver remodelações no Governo ou não vai haver remodelações no Governo. As remodelações no Governo têm que ver com isso. As remodelações no Governo são uma competência exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República. Não são competência do Conselho de Ministros e muito menos dos membros do Governo. E, portanto, relativamente a essa matéria, seja a especulação de nomes em torno da substituição de membros do Governo A, B ou C, não passam exatamente disso, não passam de meras especulações. As competências relativamente ao elenco governativo é uma competência que são exclusivas do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República. E atempadamente, seguramente, que quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Presidente da República, depois do assunto ser concertado entre ambos, será do conhecimento dos portugueses. Relativamente à questão que me colocou antes, eu repito exatamente aquilo que disse, ou seja, a negociação do programa de ajustamento português é feito com a Troika, a saber, com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e com o Fundo Monetário Internacional, que são as três entidades que negociaram e contratualizaram com o Estado português um apoio financeiro para resgatar a situação de pré-falência, pré-ruptura financeira em que o país se encontrava em 2011. Qualquer renegociação relativamente a essas matérias terá, como sempre aconteceu ao longo dos últimos 7 exames regulares que já aconteceram ao nosso país desde o início do programa, será feito exatamente com esses três parceiros. A questão do Eurogrupo e do ECOFIN, como os senhores jornalistas penso que já perceberam, e era útil que a informação por voz veiculada para a opinião pública em geral, para o país, para os portugueses, fosse clara no sentido que não tem que ver com o programa de ajustamento a Portugal, obviamente percebendo toda a gente que as coisas não podem deixar de estar ligadas uma à outra, como é evidente. Agora, a reunião do Eurogrupo e do ECOFIN tem que ver com a questão de uma proposta que vinha sendo trabalhada, nomeadamente por Portugal e pela Irlanda, mas também por outros países europeus, relativamente a uma extensão das maturidades dos empréstimos concedidos aos países sob programa de ajustamento. Tudo estava tratado num determinado contexto. Esse contexto alterou-se pela decisão do Tribunal Constitucional no que diz respeito a Portugal e, obviamente, para que Portugal não saia prejudicado relativamente àquilo que é necessário em termos nacionais para nós perspectivarmos a conclusão do programa de ajustamento em 2014, em meados de 2014, como estava inicialmente previsto, e que no médio prazo o país possa resolver os problemas complicadíssimos em que a sua situação financeira o colocou, é importantíssimo que haja uma decisão favorável da parte do Eurogrupo e do ECOFIN, o que quer dizer dos nossos parceiros europeus. Portanto, são coisas que necessariamente acabam por estar ligadas, mas são coisas diferentes. E lançar a confusão, misturar um pouco as duas coisas, penso que não é vantajoso para uma correta percepção da parte dos portugueses daquilo que está em causa. A minha pergunta é, os portugueses só saberão depois de estar fechado com a Troika, certo? Isso já respondeu, pareceu-me claro. Não é só saberão depois de estar fechado com a Troika, eu não disse isso, não respondi isso, isso é a sua afirmação. O que eu disse foi que as decisões, a apresentação das propostas que o governo português tem a fazer para ultrapassar o problema que foi criado, que necessariamente, de resto, terá que ser consubstanciado, como também os senhores jornalistas sabem, numa alteração ao próprio Orçamento de Estado, porque é o Orçamento de Estado que foi, em algumas das suas normas, alguma da sua parte, foi chumbado pelo Tribunal Constitucional, terá que ser objeto de apresentação pelo Governo à Assembleia da República, terá que ser objeto de debate e de aprovação na Assembleia da República. E, portanto, não se trata de aprovação prévia com a Troika. O que se trata é da necessidade, face à situação
de autonomia bastante mitigada em que o país está por força do seu programa de ajustamento desde 2011, a necessidade de as propostas que o Governo terá que apresentar aos portugueses e à Assembleia da República para aprovação terem que ser propostas para as quais o Governo tenha algumas garantias de que os parceiros internacionais as aceitam como boas, porque senão o país seria lançado numa espiral sem saída, quer dizer, o Governo apresentava e a Assembleia da República aprovava coisas que eventualmente não pudessem ser aceitos ou não sejam aceitos como suficientes ou como garantias idóneas por parte dos nossos parceiros relativamente ao cumprimento das metas a que estamos obrigados. E, portanto, as coisas estão necessariamente ligadas umas às outras, mas têm os seus caminhos institucionais próprios. As propostas do Governo têm que ser, depois de trabalhadas tecnicamente, têm de ser submetidas à Assembleia da República, têm que ser objeto de um debate na Assembleia da República, têm que ser objeto de aprovação ou não por parte da Assembleia da República. São essas as regras que o nosso Estado de Direito, felizmente, impõe para o exercício das funções governativas. Eu tinha mais três questões para o Sr. Ministro da Defesa em relação ao corte à redução, sei que não gosta da palavra cortes, à redução do número de efetivos militares de 6 a 8 mil militares. Eu queria perceber exatamente qual é que vai ser o ramo mais afetado. Presumo que seja o Exército, mas queria perceber a dimensão de como é que isso vai ser feita, essa reestruturação. E já agora, se lhe oferece algum comentário à Associação Socioprofissional de Oficiais a pedir a sua demissão depois da apresentação do programa da reforma da Defesa 2020, queria perceber se lhe oferece algum comentário. E eu também tenho mais outra questão para o Sr. Secretário de Estado, para perceber, uma vez que ainda não há uma data precisa para se apresentar a solução face à decisão do Tribunal Constitucional, se o facto de o Governo poder vir a ter algum rearranjo de pastas está também a obrigar a alguma contenção sobre o calendário da apresentação desse plano B ou não? Muito obrigado. Acho que comungamos da mesma posição de não gostar de cortes, e, portanto é por isso que eu não gosto de falar de cortes, e no caso em concreto a situação tem a ver com o redimensionamento que eu referi e referido que estamos a fazer a conclusão de uma tarefa e de um trabalho desenvolvido em conjunto com as chefias há longos meses até esta parte. Em relação à questão que coloca, a redução será feita através do fluxo de entradas e saídas que deverão ocorrer durante o período em que a reforma é para estar em vigor, entre 2014 e 2020, e é natural pela lógica das coisas, pela natureza das coisas, que em relação aos três ramos, sendo um dos ramos que tem mais expressão em termos militares que os outros, que possa, na lógica dessa redução, ter uma afetação maior. É a lei natural das coisas. Como é que, em concreto, se vai operacionalizar e acontecer e em que termos? É evidente que essa é uma matéria que tem em primeira linha de intervenção as próprias chefias militares e as próprias estruturas militares. Eu às vezes pasmo quando se diz que se deve respeitar os campos de competências respectivos e nós queremos respeitar esse campo de competência respectiva, nós consensualizamos uma linha de orientação, definimos um objetivo, a operacionalização em concreto, de modo a que haja uma materialização que seja estruturada, que seja levada sem quebra da capacidade de resposta aos desafios que são necessários, ao cumprimento das missões, como é óbvio, tem de ser feito por quem, em primeira linha, é o responsável e que tem o conhecimento e a expertise para o efeito. O que é importante é haver uma definição correta de objetivos, saber-se para onde é que se quer ir, saber se é possível ir por aí, e como é óbvio, quando nós consensualizamos é porque é possível ir por aí. E isto transporta-me para a outra pergunta que colocou. A questão da referência que faz do pedido de demissão, eu acho que é um ato legítimo em democracia por parte de qualquer pessoa e instituição.
Quanto à questão que me colocou sobre a ligação ou não dos timings na substituição de algum membro do Governo com a aprovação das alternativas à decisão do Tribunal Constitucional, eu o que tenho a dizer-lhe é que o Governo está a trabalhar aceleradamente por causa não pela urgência do Governo, mas pela urgência nacional que a questão nos coloca. Está a trabalhar afincadamente desde da noite de sexta-feira passada no encontro de medidas alternativas àquelas que foram inviabilizadas pelo Tribunal Constitucional. Relativamente a qualquer substituição de membros do Governo, não faço a mínima ideia, é da responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República. E, portanto, qualquer comentário ou especulação sobre essa matéria seria completamente impróprio da minha parte. Eu já agora aproveitava e perguntava ao Sr. Secretário de Estado se falaram sobre remodelação governamental no Conselho de Ministros hoje, e aproveitava também para perguntar à Sra. Ministra, anunciou medidas importantes no seu Ministério e numa altura em que se fala de remodelação, é inevitável, pergunto-lhe se tem a garantia do Primeiro-Ministro que vai poder continuar a tutelar estas medidas. A parte da pergunta que me foi dirigida a mim, a resposta é não. Eu não tenho nada a acrescentar em relação àquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu a propósito de alterações nos membros do Governo. Como é evidente, é uma matéria da exclusiva competência do Sr. Primeiro-Ministro e do Presidente da República e, naturalmente, não me ocupando, também não me pode preocupar. Aquilo que me preocupa, sim, é prosseguir com o trabalho que estamos a fazer nas várias áreas. Aliás, eu cheguei esta madrugada do Brasil, onde estive a tratar de outras matérias, agora estou a tratar desta, 2 diplomas muito importantes que vinham sendo preparados há bastante tempo para poderem dar os instrumentos necessários para executarmos a reforma do setor das águas, que está prevista no programa de governo e, como é evidente, todos nós estamos empenhados em cumprir esse programa e é isso que eu tenho feito e que me compete fazer. Muito obrigada.